Boa noite. O Repórter Televisão investiga a influência da mídia na construção da identidade de adolescentes e crianças. Como você é influenciado todos os dias pela mídia? O que fazer para não cair nesse grupo de pessoas que não têm condições de avaliar a sociedade de uma maneira mais ampla? Diversos especialistas e jovens debateram o tema e é esse o assunto do Repórter Televisão. Para começar, vamos com a opinião de dois profissionais, um antropólogo e um psicólogo, e depois um universitário estudante de biologia também aborda o tema. Na verdade, é muito importante quando a gente fala da mídia, a gente tem que, na verdade, separar, né? Quer dizer, a mídia escrita, são poucas as pessoas que têm acesso a ela, porque ela é cara. Eu acredito que as mídias têm uma grande influência em toda a sociedade, porque elas estão muito presentes, elas nos dão informações que não são digeridas, nós aceitamos essas informações como verdades absolutas, e isso nunca é bom, porque não estimula o raciocínio. O acesso que você tem de mídia, quando você fala em mídia, o pessoal já remonta para a televisão, vai deslocar para a televisão. E aí a televisão ela tem um papel de grande importância na formação. Ela talvez hoje, podemos afirmar que é a televisão que ela dá o tom da personalidade. À medida que os pais eles não têm tempo de ficar com seus filhos em casa para poder estar passando valores culturais, e mesmo temos valores morais, quer dizer, isso cabe à televisão fazer esse papel. Por que a Xuxa foi chamada de babá eletrônica por muito tempo? Porque, na verdade, com o processo das mulheres, da conquista do espaço que as mulheres tiveram, de sair da vida privada para a vida pública, elas adquiriram o direito de poder trabalhar. E elas tiveram que trabalhar. O mercado se abriu para as mulheres. Então, conforme elas foram, para as mães principalmente, né, as mulheres mães, elas foram para o mercado, o que aconteceu? Quer dizer, essas crianças precisam ficar com alguém. Mas a família já não é mais a mesma. Não é mais aquela família extensiva que você pode deixar com a avó, a tia, a sobrinha, a irmã mais velha para ficar cuidando dos meus filhos. Mas a mídia constitui mais do que isso, ela é referencial, porque algumas vezes ela é babá, né? Não é só mais ponto de distração, a família sai e cuida da criança. Então todos os valores que a mídia tem, que os programas têm, que as pessoas têm, são colocados para aquela pessoa. Então ela vai se desenvolver acreditando, vendo, pensando sobre aquilo. E uma babá eletrônica por quê? O governo não precisa fazer mais creche, agora a criança ficava sozinha na casa dela assistindo a Xuxa. Dava tempo para a mãe fazer um monte de coisa, até trabalhar e voltar, e a criança estava lá. Porque a programação, se me falha a memória, era das 8 até meio-dia. O programa dela estimulava que as crianças se tornassem mini adultas. Então era comum as crianças, por exemplo, se maquiarem, usarem pouca roupa, né? Se tornarem mocinhas e tal, quando na verdade as crianças precisavam só brincar, mas elas começavam a ter todo um apelo, né, a essa maturidade, assim. Ela trabalhava essa questão da identidade nesse sentido. Que valores que a mídia passa para a criança e para o adolescente. Então, se a gente for pensar sobre isso, nós vamos ver o reflexo na idade adulta, e na adolescência principalmente. Qual que é o padrão de beleza hoje em dia? O padrão de beleza é o padrão humano, porém, os padrões de beleza, né, eles são contraditórios às regras de consumo que a mídia passa. Se você for avaliar, é um choque muito grande. Então, você tem que consumir, né, no caso, você vai engordar, você tem que consumir. E ao mesmo tempo, você tem que ter um padrão de beleza. Então, você tem que ser magro, você tem que ser bonito, você tem que... que coisa engraçada. É por isso que tem tanta bulimia, anorexia. E por elas estarem em vários níveis da sociedade e alcançando todas as classes, algumas pessoas não conseguem digerir essas informações direito. E a identidade da criança, principalmente da criança, e também, consequentemente, do adolescente, acaba sendo diretamente influenciada por essas pessoas que fazem essa televisão. E os padrões de valores mesmo, né? Quais são os valores que são colocados? Isso agrega na personalidade do indivíduo. As contradições da personalidade, de como a pessoa é, de como ela é constituída. Claro que a família tem valores agregados que são na mídia, mas ela vai ter valores mais acentuados do que a mídia passa.
Outro ponto que eu acho que eu tenho que colocar bem claro é que a mídia passa o consumo. E hoje em dia a gente não consome mais só coisas, né? Ficou claro pelas relações que a mídia passa, tanto comerciais como na novela, como nos programas, que a gente consome relações. Né? O ficar tem um reflexo disso. Não que o ficar seja negativo, é uma experiência, pelo contrário, até positiva. Porém, os ficares estão ficando mais fúteis cada vez. Então, hoje em dia, se você pergunta para uma pessoa, eu fui na boate, e aí, foi ótimo, eu fiquei com 6. Então você não consumiu mais coisas, não foi bebida, foi pessoas. Esse compromisso social, né, de a gente estar construindo um mundo melhor. Ser um cidadão com uma concepção ecológica, ambiental, de um desenvolvimento sustentável, os valores da solidariedade, né, do compromisso mesmo. Que eu tenho que ter, mas eu não posso engordar, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar no padrão de beleza que todo mundo acredita, olha que perigo, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir. E tem que tomar cuidado, porque eu não quero ser consumido. Eu tenho que consumir e não quero ser consumido. Então, eu acho um pouco engraçado isso. O que isso vai influenciar na personalidade do indivíduo? Essas pessoas vão estar fragmentadas, elas não são pessoas coesas, né? Eu não posso consumir, quero consumir. Então, eu me protejo demais, mas eu abuso demais do outro. Então, é uma maldade, inclusive, nesse processo, né? Então, é um prazer de usar o outro. Né? Então, existem projetos, mas são projetos alternativos de comunidade. Então,